Olá, caros alunos, eu sou o Leonardo Chaves, atualmente auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e hoje eu venho aqui tratar de um tema bastante relevante, principalmente para concurso público, seja na fase classificatória e eliminatória, ou mesmo num curso de formação, tá? Que é a redação da peça técnica. Então não há o que temer, a peça técnica é bem simples, na realidade, pelo fato de não conhecermos, né, que quando nós estamos como alunos e não conhecemos o teor, logicamente causa um certo frisson, mas a gente vai ver aqui num breve vídeo, né, sobre as principais características e como você pode abordar esse tema. Eu peço que, caso você esteja aí com pouco tempo, pode fazer a aceleração do vídeo, tá bom? E vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui no que interessa. Então veja bem, a primeira coisa que vai acontecer é a delimitação do objeto, tá? A delimitação do objeto. A gente vai ver um caso prático aqui, mas a estrutura do parecer, ela geralmente é essa daqui. É uma delimitação do objeto. Vai se tratar de quê? De uma prestação de contas, tá? Uma prestação de contas. Vai se tratar de uma denúncia. Vai se tratar de uma denúncia, vai se tratar de uma consulta, e aí lá nos regimentos internos dos tribunais, isso consta lá, isso traz os objetos, né, as formas de peças técnicas que aquele tribunal ele tem como principais, né, meios de transmitir a informação técnica para os relatores, que são os conselheiros. Tá? Então vamos lá. Então, o que o aluno faz? Delimitação do objeto, descrição da situação hipotética apresentada, né, os fatos que permeiam a situação apresentada, a gente vai verificar isso aqui. A análise de admissibilidade, se for o caso, né, porque muitas vezes nós temos os legitimados para poder impetrar algum tipo de ação dentro do tribunal. Como se sabe, a denúncia, qualquer cidadão, associação, partido político. Então, se não for essa configuração, né, ele já não passa pela análise de admissibilidade. Ok. Agora, existem peças, por exemplo, como prestação de contas, que não há admissibilidade, uma vez que já é constitucionalmente previsto que aqueles jurisdicionados devem prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo. Tá? Então, a gente vai ver isso daqui com detalhe. Análise de admissibilidade, se for o caso. A análise de mérito, né, que é o principal, aqui está o core, né, o suprassumo aí da sua redação, no caso, e a proposta de encaminhamento, que vai versar sobre, principalmente, lá as sanções que constam no seu regimento interno. O regimento interno do tribunal, aqui está sendo feito a prova, tá? Então, por peça técnica, por peça de natureza técnica, entende-se a redação de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre normas e achados de auditoria. Então, vejam bem, eu trago aqui algumas definições, né, desse programa do ProAude. Né? É um documento, não precisa ir atrás disso aqui, eu vou trazer o que interessa para fins de parecer. Tá? Esse aqui é um documento do Instituto César Delo Corrêa de 2011, tá? Então perfeitamente válido ainda. Que ele traz aqui aquela condição do achado. Quem está estudando aí para tribunal, muito certamente sabe desses parâmetros aqui referente aos achados. O que é o achado? É uma condição que é a situação encontrada. Então, o examinador vai dizer para você, ele vai trazer um caso hipotético, tá? Ele vai trazer um caso hipotético dentro, e é a situação encontrada que você vai ler na sua prova. E o critério é o referencial a partir do qual o auditor faz seus julgamentos e fundamenta a sua opinião. Isso aqui é muito importante, tá? Parecer tem que conter a fundamentação. Podem ser técnicos, operacionais ou normativos. E, geralmente, para provas de concursos públicos, nós encontramos o quê? Lei 866693, encontramos LRF, encontramos as normas de auditoria governamental e por aí vai. Isso aqui, pessoal, são as fundamentações e devem constar do seu texto, tá? Isso aqui o examinador já traz, só repetindo aqui, ó, o examinador. Geralmente aqui no referencial, ele já traz também mais ou menos ali aquela topografia, o referencial de onde vão estar inseridas as irregularidades, ou senão você tem que identificá-las, e a discrepância, né, entre a situação encontrada
E o critério de auditoria. A isso nós damos o nome de achado ou constatação. É justamente isso daqui que vocês vão verificar, né? Você vai verificar se aquele achado é uma irregularidade ou não, tá? E tem que se posicionar a esse respeito. Tudo bem? Então vamos lá. E por fim, as evidências são os elementos de comprovação da discrepância. Geralmente ele está aqui, ó, ele vem bem aqui na situação encontrada, né? Entre a situação encontrada, a condição e o critério de auditoria. Verificou que dispensou, por exemplo, dispensa de licitação em hipóteses não previstas na legislação. É um achado negativo de auditoria, tá? É um achado negativo de auditoria e deve constar lá. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Aí aqui somente um resumo, né? Se quiser pausar o vídeo aí para dar uma lida, mas eu não vou fazer a leitura, evidência física, documental, testemunhal e analítica, né? Tem um mnemônico para facilitar isso aí, FATD, né? Física, analítica, testemunhal e documental. Vamos dar prosseguimento. Então a gente faz o seguinte, ó. Na delimitação do objeto, o aluno deve iniciar seu texto com as expressões trata-se ou cuida-se, tá? Vejam os exemplos. Trata-se de prestação de contas de entidade da administração indireta, cuja auditoria apontou irregularidades na contratação de serviços de reforma de equipamento. E um outro exemplo, né? Cuida-se de prestação de contas relativa à gestão de recursos pela administração municipal, oriundos de convênio firmado com a União, tá? Na descrição dos fatos, que é aquele outro exemplo, que é a situação hipotética trazida pelo examinador, o aluno deve reescrever. Até aqui não há só a estruturação, não há raciocínio de nada ainda em termos de conteúdo, né? Então ele tem que reescrever o que foi observado por meio da auditoria realizada ou simplesmente da situação apresentada pelo examinador. Já a análise de admissibilidade, ela deve ser utilizada quando for necessário averiguar se o órgão de controle externo ele é ou não responsável pela apreciação dos fatos. Tal situação ocorre geralmente quando se quer identificar algum jurisdicionado pelo TCU ou, né, aqui eu acrescento pelo TCU ou algum outro tribunal de contas estadual ou municipal, ou dos municípios, tá? Por exemplo, ou se alguma pessoa que possa formular denúncia ou consulta, conforme prescreve o regimento interno da Corte de Contas respectiva e não somente do TCU como está aqui. Então, a análise de admissibilidade nem sempre é utilizada, tá? Então, vamos lá. É na análise de mérito que o candidato aluno fará sua análise e explanação de conteúdo referente às irregularidades ou situações requeridas pelo examinador. Nem sempre um parecer solicita-se que analise irregularidades. Às vezes, a análise recai sobre situações que você deve se posicionar a respeito do tema proposto. Pois o caso da questão de peça técnica citada anteriormente, relativa à prova de auditoria de Auditor Federal de Controle Externo do TCU de 2011, né, que foi o caso lá que ele solicitou. É a principal parte da peça técnica e a análise de mérito. Olha só, pessoal, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte. Lá em 2011, o TCU pediu lá uma peça técnica, mas ele não pedia que você identificasse nenhum tipo de irregularidade, né? Ele fazia lá uma exposição, né, que a gente pode até ver isso depois no outro tema, mas não necessariamente para que se configurasse alguma irregularidade. Eram somente permissões, tá? Mas a gente vai deixar isso para outro momento. Por fim, a proposta de encaminhamento é a conclusão. Nela vocês devem citar o embasamento legal, né, que circunda a situação apresentada, ou então concluir algo coerente com sua análise, mesmo que não exista uma lei expressa para fundamentar a sua opinião, tá? Então a gente vai aqui para o exemplo, né? A gente vai trazer aqui, ó, ainda, pessoal, que seja de 2004, é um tema recorrente, tá? É um tema recorrente aí nas auditorias atuais, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Um ente público, então se é um ente público, ele já é o quê? Automaticamente jurisdicionado de alguém, né? No caso aqui é do TCU. Então, pessoal, veja que tem que já ler o texto com todos esses detalhes, né? Ele precisou adquirir em certo exercício, já delimitou, né, que é um exercício financeiro, o valor de 500 mil. Opa, valor em equipamentos de informática. O administrador desse ente determinou que fossem realizadas diversas aquisições, cada uma com valor inferior ao limite autorizado para dispensa de licitação, tá?
Importante essa informação. Dessa forma, todas as contratações foram diretas sob o fundamento da dispensa. Essa prática foi detectada no exame da prestação de contas do referido ente público. Apesar do ocorrido, constatou-se não ter havido lesão ao erário, pois as contratações foram realizadas a valores de mercado. E aí vem o pedido aqui da Banca CESP. Em face da situação hipotética acima, redige um parecer, né, que necessariamente contemple considerações a respeito da validade jurídica das aquisições, né, apontando de que modo o TCU deverá julgá-las. Então, de que modo deverá julgá-las? São 3 tipos de julgamento, certo? Regulares, regulares com ressalva e irregulares, tá certo? E que providências, né, caberá a esse tribunal determinar. Então, vejam que ele pede 3 situações. Validade jurídica das aquisições, está aqui, né? Tem que apontar de que forma ele vai julgar e as providências, né? Então, ele está requerendo aqui 3 situaçõezinhas, né? Então, aqui é somente para a gente chamar a atenção. Tá? Então, vamos lá. Delimitação do objeto. Como eu já havia falado, iniciar por trata-se. Trata-se de prestação de contas de ente público referente à aquisição de equipamentos de informática nos termos de determinação pelo administrador. E aqui você pode discorrer com detalhes. Eu só abreviei aqui para a gente não se alongar no nosso vídeo. Tá? Então, vamos lá. Descrição da situação hipotética são os fatos que permeiam a situação apresentada. Referido administrador determinou que fossem realizadas diversas aquisições de equipamentos de informática no valor de R$ 500 mil. Ressalta-se que cada aquisição importou em valor inferior ao limite autorizado pela Lei de Licitações e Contratos para contratação direta por dispensa de licitação. Então, veja bem, até o momento eu não fiz nada além do que copiar o que está trazido lá, o que trouxe o examinador. É o que está lá constante no material, na peça, na própria prova. Tá? Então, nesse momento, eu ainda não fiz nada, mas, logicamente, já tenho que ter esboçado e formatado o que eu vou escrever, né? Feito o brainstorm e verificado o que vai ser feito e colocado na minha redação, na peça técnica. Tá bom? Então, vamos lá. Além disso, verificou-se que não houve lesão ao erário, pois as contratações foram realizadas a valores de mercado. E aqui, pessoal, como eu havia falado antes, né, questão da análise de admissibilidade, só se for o caso. Tá? Então, no caso em questão, não há análise de admissibilidade. Tá? Tal análise ocorre geralmente quando se necessita identificar algum legitimado para propor consulta, denúncia, representação, ou se tal entidade é ou não jurisdicionada ao tribunal responsável. Então, nesse caso, a gente já passa direto para a análise de mérito. Dessa forma, verifica-se que houve burla. Que não pensa está inscrito na Lei de Licitações e Contratos, ou doutrinária mais legalmente, está aqui fundamentado. Ademais, houve restrição à competitividade, princípio lógico aqui, né? Pois diversas empresas poderiam participar da licitação. Além disso, ficou prejudicada a obtenção da proposta mais vantajosa. Princípios, uma vez que poderia ter ocorrido parcelamento do objeto, determinação da LLC, para obtenção do ganho de escala, também está lá escrito, mantendo a modalidade enquadrante para o referido valor total da contratação. Tá? E aqui mais uma observação, sublinhe-se que o ato de determinar contratações realizadas a valores de mercado sob o argumento de que não causou dano ao erário, não é, por si só, fato ensejador de regularidade. Então, aquele parágrafo ali, eu estou dizendo para ele que não é o caso dele aceitar como regular. No mesmo sentido, houve infração penal ao dispensar a licitação fora das hipóteses admitidas em lei, que também está lá inscrita na seção 3, né, no artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa e à inexigibilidade. E aí, uma proposta de encaminhamento aqui sucinta, né? Diante dos fatos observados, remete os autos à consideração superior, propondo que as contas do administrador público sejam julgadas irregulares, né? Me posicionei aqui a respeito
onde, pessoal? Na lei orgânica do TCU. Seja aplicada a multa proporcional ao dano constante do regimento interno, também é outra sanção, determine ao gestor, nas próximas contratações, que observe os preceitos regulamentares e jurisprudenciais do TCU, referente de despesa, e princípio constitucional da eficiência. Então, veja bem, olha só, quando se fala na proposta de encaminhamento, como eu havia falado anteriormente, tem que basear em alguma coisa. Geralmente, lei orgânica e regimento interno, mas você tem uma escala, pode vir Constituição Federal, qualquer outro tipo de normativo para poder embasar o seu direcionamento, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero ter dado uma elucidada. Claro que foi algo bem simplório, bem simples. Outras dúvidas, por consequência, podem ter surgido. Coloque aí, dá um ok e coloca sua dúvida aí nesse vídeo, que depois a gente faz uma outra explanação, outro vídeo retirando suas dúvidas, tá bom? Forte abraço aí, muito boa sorte na sua prova.